Vamos agora resolver um exercício. O que está dizendo nesse exercício? Um laboratorista, pensando em desenvolver uma nova composição para a pilha, resolveu testar duas novas combinações. Uma com ferro e cobre, outra com alumínio e magnésio. Então tá aqui, observe que ele deu, a reação que acontece, a semi-reação que acontece no cátodo, onde eu tenho os potenciais padrão de redução, certo? Porque os elétrons estão sendo representados do lado do reagente. O que ele está pedindo na letra A? Faça as semi-reações de oxirredução, a equação global e o cálculo de DDP para as duas pilhas estudadas pelo laboratorista. Quase que não sai. Vamos lá. Letra A. Então, vamos lá. A primeira pilha vai ser de cobre e ferro. Esquecendo aqui os valores, os sinais da verdade. Qual é o valor maior? 0,44. Então, essa daqui vai ser a que vai estar sofrendo a oxidação. Então, vamos lá. Na primeira pilha, se é o que está sofrendo oxidação, então eu vou precisar inverter, porque aqui eu tenho o potencial padrão de redução. Então, eu vou colocar quem está do lado do produto para o reagente. Quem está do lado do reagente, eu vou botar para o produto. Então, vamos lá. Primeira semi-reação. Então, eu tenho Fe 0, só tenho isso do lado do produto, passei para o reagente. E agora o que eu tenho do lado do reagente, eu vou passar para o produto. Aí, observe que o potencial padrão de redução é menos 0,44. Como ele passou a ser o potencial de oxidação, então ele vai deixar de ser negativo e passa a ser positivo, mais 0,44 volts, certo? Então, aqui eu tenho a primeira semi-reação, que é onde está acontecendo a oxidação. E na segunda, eu vou só repetir, porque aqui vai ser o potencial de redução. Então, é só repetir do jeito que está. Cobre, 2 mais 2 elétrons. E no produto, cobre e o NOx é 0. Então, o potencial de redução é igual a mais 0,34 volts. Isso aqui é onde está acontecendo a redução. Observe que quem sofre a oxidação doa os elétrons, quem sofre a redução recebe, ganha. Então, aqui, se a gente pode analisar, que eu tenho 2 elétrons do lado do produto, 2 do lado do reagente. Então, ele vai estar doando 2 e vai estar recebendo 2. Então, eu não precisei fazer nenhum ajuste. Só é cancelar os elétrons e copiar o que sobrou. Então, aqui eu tenho a semi-reação no ânodo e a semi-reação no cátodo. E a reação global é só copiar o que sobrou. No reagente, na primeira semi-reação, só tenho isso. E na outra semi-reação, no cátodo, no reagente, sobrou isso. Agora eu vou para o produto. O que sobrou na primeira semi-reação foi o ferro 2 mais, e na segunda semi-reação foi o cobre 0. Então, essa daqui é a reação global. Aqui eu tenho as semi-reações, aqui aconteceu no cátodo, no ânodo, na verdade, que é quem está sofrendo a oxidação, quem está doando os elétrons, e no cátodo a outra semi-reação, que é quem está recebendo os elétrons, que é onde acontece a redução. E o cálculo da DDP, como é que eu faço? A DDP vai ser o somatório desses potenciais aqui. Então,
mais 0,44 mais 0,34. Então, eu vou ter um DDP igual a 0,78 volts. Então, esse é o DDP, a diferença de potencial da primeira pilha. Da segunda pilha, pelo que a gente está vendo aqui, observe que eu já tenho 3, o coeficiente aqui, o número de elétrons, ou seja, esse aqui está com 3, a sua valência, e aqui está com 2. Mas antes disso, vamos analisar qual vai ser o melhor potencial de oxidação. Sem olhar para o sinal, quem vai ter o maior potencial de oxidação vai ser o magnésio. Porque quando eu inverter isso aqui, eu vou ter o maior valor. Porque se está negativo, ele passa a ser positivo. Então, aqui vai ser a semi-reação que vai estar acontecendo no ânodo, que é quem vai estar doando os elétrons. Então, como eu vou inverter, vou passar o produto para o reagente e o reagente para o produto. Então, vamos para a primeira semi-reação. Copiei o produto, que passou a ser reagente, e vou copiar o reagente, que está passando agora a ser o produto. E o potencial que era de redução passou a ser o potencial de oxidação, então o sinal inverteu. Ficou mais 2,37 volts. Aí aqui eu tenho o alumínio, que vai permanecer do jeito que está, porque aqui passou a ser o potencial de oxidação e aqui vai permanecer de redução. Então, é só repetir do jeito que está. E o potencial de redução é igual a menos 1,66 volts. Aí vamos lá. O magnésio, ele vai estar doando 2 elétrons e o alumínio vai estar recebendo 3. Isso está balanceado? Está ajustado? Não, porque ele está doando menos e ele está recebendo mais. Então, eu vou ter que equilibrar isso. O que eu vou fazer? Então, observe que se o magnésio está doando 2 e o alumínio está recebendo 3, eu vou usar o coeficiente 3 aqui no magnésio. Aí 2 vezes 3 eu vou passar a ter 6 elétrons, porque todos os coeficientes aqui eu multipliquei por 3. Então, 3 vezes 2 eu passo a ter 6 elétrons. E agora, que antes o coeficiente aqui, o número de elétrons que o magnésio doava era 2, então eu vou multiplicar toda a semi-reação que está acontecendo no cátodo por 2. Então, eu passo a ter 2 alumínio, 2 vezes 3 eu passo a ter agora 6 elétrons, e aqui eu vou ter também 2 alumínio. Então, observe que agora eu tenho 6 elétrons do lado do reagente, nessa semi-reação, e 6 elétrons do lado do produto nessa outra semi-reação. Então, agora eu posso fazer e não vai acontecer erro. Então, vamos lá finalizar. Obter a equação global. Então, observe que eu já cancelei agora os elétrons, porque eu tenho 6 do lado do produto, 6 do lado do reagente. Então, agora eu posso cancelar, porque eu equilibrei. Vou copiar agora o que sobrou. No reagente, na primeira semi-reação, sobrou 3Mg0, mais na segunda, 2 alumínio, 3 mais. E no produto, o que foi que sobrou aqui? 3Mg2 mais 2 alumínio com NOx 0. Então, essa daqui é a reação global da segunda pilha. Observe que foi necessário fazer um ajuste, porque o número de elétrons que estava sendo doado
era 2 e o que estava sendo recebido era 3. Então, teve a necessidade de fazer um ajuste. Como é que eu faço o cálculo da DDP? Então, vamos lá. DDP vai ser igual o potencial de oxidação, que é mais 2,37, mais menos 1,66. Onde eu vou ter que a DDP, que é a diferença de potencial, vai ser igual a 0,71 volts. Então, essa é a diferença de potencial da segunda pilha. E era o que a questão pedia na letra A. Faça as semi-reações de oxirredução, a equação global e o cálculo de DDP para as duas pilhas estudadas pelo laboratorista. Na letra B, as duas pilhas construídas pelo laboratorista apresentaram diferença de potencial entre 0,7 e 0,8, que foi o que a gente viu. Usando esses dados fornecidos aqui, proponha ao laboratorista uma pilha que apresente maior diferença de potencial. Equacione o processo para justificar a sua escolha. Então, como é que eu vou fazer isso? Observando os dados aqui, sem olhar para o sinal. Quem é que tem o maior valor? Magnésio. Então, eu vou colocar aqui como sendo o potencial de oxidação, que vai estar doando elétrons. E quem é que tem o menor valor aqui, sem olhar para o sinal? 0,34. Então, esse aqui vai ser o meu potencial de redução, certo? Então, vamos lá. Se aqui é de oxidação e foi fornecido o potencial de redução, eu vou precisar inverter. Quem está do lado do produto passa para o reagente, quem está do lado do reagente passa para o produto. Então, vamos lá. Mg0, que é o que está do lado do produto, passou para o reagente. E quem está do lado do reagente vai passar para o produto. Aqui eu tinha o potencial de redução. Como houve a inversão, se estava negativo, ele vai ficar positivo, porque ele passou a ser agora um potencial de oxidação, mais 2,37 volts. E a gente analisou que o mais indicado para ser o potencial de redução é o do cobre. Então, cobre, e é só repetir. Repetindo aqui. Observe que o magnésio está doando 2 elétrons e o cobre está recebendo 2. Então, eu não preciso fazer nenhum ajuste, porque o número de elétrons que está sendo doado é o mesmo número de elétrons que está sendo recebido. Então, aqui eu tenho a semi-reação que está acontecendo no ânodo, que é a de oxidação, e tenho a semi-reação que está acontecendo no cátodo, que é a semi-reação de redução. E agora vou cancelar os elétrons do produto e o do reagente, porque estão de lados opostos, a quantidade é a mesma, é só cancelar. Vou copiar o que sobrou. Então, sobrou magnésio 0 no reagente, na primeira semi-reação, e na segunda sobrou o cobre 2+. E no produto eu tenho magnésio 2+, mais cobre 0. Então, aqui eu tenho a reação global. Então, essa seria o melhor caso onde eu teria uma diferença de potencial maior, né? De acordo com os dados que foram fornecidos. Então, a DDP vai ser quanto? Potencial de oxidação
é mais 2,37, mais o potencial de redução 0,34, onde eu tenho que a DDP vai ser igual a quanto? 2,71. Então, observe, é um valor positivo e, dentre os dados fornecidos, foi onde proporcionou o maior DDP, a maior diferença de potencial. Com isso, a gente conclui a questão 1.